Olá, eu sou a professora Daniele e hoje nós teremos uma aula para o módulo 2 da Educação de Jovens e Adultos, a aula de Língua Portuguesa com o tema O uso correto dos sinais de pontuação. Para iniciar a nossa aula, eu quero trazer primeiro a resolução da nossa aula anterior, do nosso desafio da aula anterior. O desafio dizia o seguinte: tente lembrar de uma canção da sua infância em que nela encontramos palavras semelhantes. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Essa, pelo menos, é da minha infância, espero que seja também da de vocês. Vamos lá? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Existem várias outras canções infantis que eu tenho certeza que vocês lembram. Essa eu trouxe porque ela tem palavras bem semelhantes. Ciranda, cirandinha. Tenho certeza que vocês procuraram e acharam muitas outras canções infantis. Para iniciar a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui uma tirinha. Vamos fazer a leitura? O primeiro quadrinho diz assim: eu não entendo essa história de dentes de leite. Eles não são bons? Por que têm que ser trocados? Fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Além disso, a situação não está tão boa para a gente ficar desperdiçando dentes. É uma tirinha da Mafalda, uma personagem do cartunista Quino. Vocês sabem quem é a Mafalda? Vamos ver agora. Quem é Mafalda? Mafalda é um personagem criado pelo cartunista argentino Quino, que nasceu em 1932 e morreu no ano de 2020. A menina é uma heroína contestadora, revolucionária, inquieta, que se recusa a aceitar o mundo como ele é, procurando sempre formas de questionar e de mudar a sociedade. Percebam que Mafalda é uma criança, Mafalda não é adulta. E ela já tem ideias assim bem revolucionárias, bem interessantes. Quando vocês puderem ler ou conseguirem ver alguma outra tirinha de Mafalda, vejam esse pequeno detalhe, que ela sempre busca, contesta, ela quer soluções para o mundo todo. Mas quem é Quino? O cartunista criador de Mafalda, esse simpático senhor que nós vemos aqui na foto. Quino nasceu como Joaquim Salvador Lavado, no dia 17 de julho de 1932, na cidade de Mendoza, na Argentina. Recebeu o apelido desde pequeno para diferenciá-lo de seu tio Joaquim Terrón, pintor e desenhista publicitário, com quem aos 3 anos descobriu sua vocação. Seus dois pais eram espanhóis de Andaluzia, mas ambos faleceram quando Quino ainda era criança. Após terminar a escola primária, o pequeno Joaquim decidiu inscrever-se na Escola de Belas Artes de Mendoza, a qual abandonaria anos depois para dedicar-se exclusivamente a desenhar quadrinhos. Vocês sabem que existe uma diferença entre tirinha e história em quadrinhos. A tirinha ela tem introdução, desenvolvimento e desfecho. E geralmente ela tem no máximo 5 quadrinhos, um ao lado do outro. Diferente de história em quadrinhos, que nós podemos levar páginas e páginas para iniciar uma história e finalizá-la. Mas é tão divertida quanto. É um gênero muito interessante da gente estudar. Aqui eu trouxe alguns sinais de pontuação. Vamos ver lá. Nosso primeiro é o ponto final. Olha ele aí. É só um pontinho assim, lá no final das frases. Depois eu tenho a interrogação. Olha aí, a interrogação surgindo. Usada para perguntas. Quando eu vou interrogar alguém, perguntar a alguém sobre algo, eu preciso usar no final da frase a minha interrogação. Depois eu tenho, olha, as reticências. Ou seja, ainda tem mais alguma coisa para que seja dita, mas eu não disse tudo. Então fica ali as reticências. E depois eu tenho a exclamação, que é esse sinal de pontuação que nós estamos vendo agora. A exclamação
é usada para frases que expressam alegria, entusiasmo. Sempre a gente vai usar a exclamação. Mas não só isso, assim. Também se você for expressar raiva, descontentamento, você também vai usar o ponto de exclamação. Antes de fazer isso aqui, eu só quero dizer para vocês o seguinte. Existem outros sinais de pontuação. Por exemplo, o travessão, a vírgula, que são sinais que vocês ainda vão estudar mais lá para frente. Mas para que servem esses sinais? Esses sinais servem tanto para dar pausa na nossa fala, como por exemplo o ponto e a vírgula, eles dão uma pausa na nossa fala, ou também para traduzir a entonação da nossa voz, como a interrogação e a exclamação. E eles não servem só para isso não. Na escrita, quando você vai escrever e você pontua aquilo que você escreve, eles servem tanto para trazer a entonação da nossa voz, né, aquilo que a gente está falando, e as pausas também, como para traduzir os nossos desejos, as nossas emoções, tudo aquilo que a gente quer passar, a gente precisa passar também, não apenas pelas letras, pelas palavras, também pelos sinais de pontuação. Viram como é importante a gente aprender a pontuação? Não é apenas um enfeite do texto, não. É muito necessário, é parte daquilo que nós estamos escrevendo. Aqui eu trouxe para vocês alguns outros exemplos de como nós usamos os sinais de pontuação. A primeira frase diz o seguinte: eu não entendo essa história de dentes de leite. Qual seria, pela entonação da minha voz, o sinal que vocês acham que nós devemos colocar no final dessa frase? Vamos ver? O ponto final. Já na segunda frase, nós temos a seguinte: eles não são bons? Ora, eu estou fazendo uma pergunta. Então, no final das perguntas, eu sempre vou usar a interrogação, que é esse outro sinal que nós já vimos. Depois, na terceira frase, nós temos: por que tem que ser trocados? Olha, agora nós temos mais uma pergunta. Então, nós também temos que usar o sinal da interrogação. A quarta frase diz: fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Nessa frase, ela expressa um descontentamento. Então, nós vamos usar a exclamação. Na outra frase, temos: além disso. Além disso, quer dizer que alguma coisa ainda precisa ser dita. Nós vamos usar as reticências. A última frase diz: a situação não está tão boa para a gente ficar desperdiçando dentes. Também é um descontentamento dela. Vamos usar a exclamação. Vejam esses sinais que nós temos no final de todas essas frases. Agora eu tenho mais um quadrinho, uma tirinha, perdão, de Mafalda para ler com vocês. O primeiro quadrinho diz o seguinte: oi, papai, trouxe a pilha para o rádio? Mafalda fazendo uma pergunta para o pai. Como ela fez uma pergunta, nós temos que colocar no final dessa frase uma interrogação. Percebem que depois da palavra rádio tem lá uma interrogação? O pai responde: trouxe, toma. No segundo quadrinho, ela abre o compartimento de pilhas, troca as pilhas. No terceiro quadrinho, ela testa para ver se realmente o rádio está ligando. E no último quadrinho, ela faz mais uma pergunta. Ela diz: o que vamos fazer com o cadáver da outra? É outra pergunta, então ela precisa sim ter no final um ponto de interrogação, né? Temos que ter uma interrogação. Vocês percebem que temos 4 quadrinhos apenas, mas nesses quadrinhos nós conseguimos ter a introdução, que é o primeiro quadrinho, o desenvolvimento, que são segundo e terceiro quadrinhos, e o fechamento dessa historinha nós encontramos no quarto quadrinho. Percebem isso? A tirinha é bem diferente, mas muito divertida e muito, como eu posso dizer para vocês, ele é um gênero que é divertido e também você consegue aprender bastante através dela. Vamos aqui, que eu trouxe agora
outros exemplos para vocês. O que faremos amanhã? O que faremos amanhã é uma pergunta. Se é uma pergunta, eu preciso ter uma interrogação no final dessa frase. Olha a interrogação aqui. Depois nós temos: hoje só nos resta amar. Hoje só nos resta amar. É um ponto final. Hoje só nos resta amar. Veja a entonação da minha voz. Hoje só nos resta amar. Mas essa mesma frase, ela também pode ser com a felicidade, né? Expressando um contentamento, uma coisa muito boa. Hoje só nos resta amar. Temos uma exclamação. Vou deixar mais um desafio que eu quero que vocês façam para a nossa próxima aula. O desafio é o seguinte: quais sinais de pontuação você emprega na construção de frases no seu dia a dia? Então, pegue o seu caderno, escreva as frases que você mais utiliza durante o seu dia e tente usar os sinais de pontuação adequados para aquela frase. Todas as frases vocês coloquem lá, pode fazer uma lista grande no caderno e tentar pontuar todas essas frases. Deixem isso prontinho, guardado para a nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aguardo todos no nosso próximo encontro.